Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui sempre trazendo os nossos convidados e convidadas que compartilham conosco suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa, é muito bom. A gente está participando dessas entrevistas com temas variados. Essa semana nós teremos um tema que é muito importante, que é a questão da leitura, mas que formas de leitura, né, nós temos hoje à nossa disposição. E para isso, para a gente entender melhor tudo isso que está acontecendo, as novidades, eu peço para você apresentar o nosso convidado dessa semana. Com certeza, vamos apresentá-lo, e como a senhora disse, quantas formas de leituras, né? O nosso programa de hoje vai ter essa base, né, como tema, o progresso das obras espíritas, e para isso já temos nosso convidado, que é escritor, palestrante, Luiz Rurriva. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Vanessa, olá, Vanderly, uma felicidade estar sempre aqui e trocando algumas ideias para falar sobre as últimas pesquisas e as novidades que podem ser colocadas em favor da divulgação da doutrina espírita. Então, estamos muito felizes de poder aqui trocar algumas ideias. Nós também estamos muito felizes com a sua presença e gostaríamos de começar essa conversa perguntando a você que conte um pouquinho da sua história com o Espiritismo, como que você conheceu, e também quando que surgiu assim o interesse, a vontade de ser escritor? Ok, bom, pelo sotaque, os que não me conhecem já perceberão que eu não sou brasileiro, eu sou peruano. Eu já tenho 27 anos morando aqui no Brasil e ainda continuo com esse sotaque. Mas eu acho que a gente vai levar isso para as próximas vidas. Mas no meu caso específico, eu conheci a doutrina espírita no meu país, que é o Peru, quando ainda não existia nenhum centro espírita no Peru. Então, foi uma espécie, digamos, de autodidata. Um amigo me emprestou o livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Eu tinha algumas percepções, estava tendo alguns desdobramentos, vendo algumas pessoas na madrugada, com uma forma bastante forte, entre os 17 anos aproximadamente. Então, um amigo me falou: olha, tem um livro aqui que chama-se O Livro dos Médiuns, talvez você seja médium. Me emprestou esse livro. Através dele, eu posso falar que quando terminei de ler o Livro dos Médiuns, eu mesmo disse: eu sou espírita. Eu gritei de felicidade: eu sou espírita de feliz, né? Porque tinha encontrado um tesouro, que é aquela doutrina, né, que me trazia luz vamos chamar assim, a parte do raciocínio, e ao mesmo tempo explicava os fenômenos que eu estava vivenciando. Achava interessante porque eu morava, um garoto, na Cordilheira dos Andes, e tendo experiências que eram narradas por um pedagogo francês, pesquisadas em outro século, em outro continente, em outro contexto, mas eram reais. Então, isto foi que me trouxe aquela vontade de continuar estudando e pesquisando, até que descobri, né, naquele momento, eu não sabia que no Brasil tinha um movimento espírita tão grande, e foi no ano de 95 que eu participei no Brasil, no primeiro Congresso Espírita Mundial. Eu cheguei aqui em Brasília, na capital, e tive a oportunidade daí de visitar outros estados, Tocantins, a Bahia, fui até a Mansão do Caminho, né, onde é o trabalho do Divaldo Franco, entre outros lugares, e fiquei muito feliz de poder ter, digamos assim, aprofundar mais. Anos depois, já viria, em definitivo, para morar já aqui mesmo no Brasil, né? E nessa minha vinda ao Brasil, inicialmente morei em Salvador, Bahia. Trabalhei junto com o Alamar Regis, não sei se alguns conhecerão, que ele tinha um programa de TV, o pioneiro, né, na televisão, talvez seja, né?
e eu trabalhava na área da revista espírita, Visão Espírita, né? Depois fui morar em Brasília e trabalhei por 13 anos na Federação Espírita Brasileira. E depois a gente começou, eu sou designer gráfico, então começamos a colocar livros, mas todos com um viés didático, visualmente, gráficos, dando esse nosso aporte, né? Já desde o início a gente vinha trazendo isto, sendo com parcerias com a Turma da Mônica, né, com Maurício de Souza, né, isso que muitas crianças têm conhecido, né, com Scooby-Doo também fizemos parcerias, e outros livros agora, né, nossa primeira obra com a ajuda da inteligência artificial. Imagina, a primeira obra espírita com a ajuda da inteligência artificial. É disso que nós queremos falar agora, Luiz. Então, conta para o nosso ouvinte como é que surgiu Cidades Espirituais, essa obra que você vai mostrar para nós daqui a pouquinho. Qual que foi, como é que foi essa contribuição da inteligência artificial, né? O que você trouxe dessa inteligência que a gente não ouve falar tanto, né, para este livro também? Bom, o nosso trabalho com inteligência artificial já vem há mais de um ano e meio, principalmente com meu filho, né, que ele é muito curioso, ele me fala, pai, você tem que ver isto, olha, que coisas boas, né, e não somente na parte do famoso chat GPT, né, que são as escritas no texto, mas também tem com imagem, tem com vídeo, tem com áudio, é possível. E aí, olhando, né, eu que sou da área visual, né, enxerguei uma possibilidade de aquelas descrições que o Chico Xavier recebeu, né, de como é o umbral, como são as esferas do Cristo, como são as colônias espirituais, seria isto, através da escrita, ser transformado em forma visual, né? Então, nós entramos nessa possibilidade e os resultados foram sensacionais, né? Porque por primeira vez estamos observando como é que são as outras esferas, né? Graças à inteligência artificial, de uma forma que nos permite ver as cidades espirituais, né? Desde aquelas que estão no Amazonas, né? Como a Cidade das Águas, Redenção, que está sobre a Bahia, Regeneração, que está sobre Brasília, né? Alvorada Nova em São Paulo, né? Então, diversas cidades espirituais, as esferas que são mais sublimes, né? A esfera do Cristo, cidades espirituais em Marte, em Saturno, em Plutão, né? E também aquelas que estão no umbral. Então, poder observar isto com a ajuda da inteligência artificial, né, ficamos muito felizes com o resultado e, graças a Deus, a aceitação está muito boa. Já estamos na segunda, vamos para a terceira edição, um período muito curto de tempo, né? As pessoas estão gostando muito. Então, ficamos contentes do resultado, né, e de poder fazer um aporte, né, na divulgação espírita. Luiz, eu tive a oportunidade de ver o seu trabalho no Encontro Amigos da Boa Nova, que teve recentemente, né, ali no teatro, perto da Estação Vergueiro do metrô aqui em São Paulo, e fiquei impressionada com o seu trabalho. Que coisa importante, interessante e inédita, né? Uma forma diferente de enxergar as coisas espirituais, de um jeito que eu acho que a meninada gosta também, né? Mas tem pessoas que ainda não estão entendendo muito bem a tecnologia, a inteligência artificial, estão preocupadas, outras porque desconhecem. No meu caso mesmo, eu tenho pouco conhecimento de inteligência artificial. Agora que a gente está conseguindo ouvir mais coisas e entender algumas coisas. Mas como que você vê essa visão assim, da gente, de ter uma dificuldade ainda de entender e de aceitar muitas vezes essa novidade, né, tão importante para nós? Ah, sim, é compreensível. Toda ideia nova inicialmente tem uma resistência. Eu lembro quando eu era mais novo, a minha avó me falava assim, cuidado com essa tal da internet, é o perigo da internet. Eu falava, mas qual é o perigo? É que por aí entram os vírus,
né? E você pode pegar um vírus, imagina. Então, havia muita confusão na época, né? Correio eletrônico, como é que é isso? Né? Os correios vão falir, meu Deus. Então, tinha muitas dessas crenças, mas depois e hoje todo mundo convive com a internet, porque são meios, e os meios são neutros, né? Então, a questão é o uso que a gente consiga dar, né? Poder observar, por exemplo, né, uma obra, né? Aquelas descrições que os espíritos falavam e a própria inteligência visualizar, transformar em visões, né? Por exemplo, bom, vamos falar aqui um exemplo, a Colônia de Castrelo, né? Muito pouco conhecido esta obra, né, que foi feita pelo reverendo Owen, que é um pastor da Inglaterra, no começo do século XX, antes de Chico Xavier. Ele já falava em uma psicografia, sua mãe desencarnada escreveu 4 livros narrando a cidade espiritual que está sobre a Inglaterra. E ela tem um formato, né, de uma cúpula dourada, umas montanhas belíssimas e as estradas grandes. Então, toda a descrição que estava no livro, agora é possível ver isso, né? Então, a inteligência faz esse papel, transformar o texto em imagem. E aí a gente consegue um resultado lindo, né? Quem tem acesso ao livro, né, vai poder visualizar, né, o umbral, visualizar as colônias do Cristo. E no caso que você comentou, eram sobre as imagens, né? Que esse é o outro, dos amigos espirituais, que já virou livro. Quando você observou, era ainda imagens, mas poder transformar as descrições, né? Por exemplo, Joana d'Arc, olha como fica bonita, né? Então, todas as descrições dos espíritos, sabe que é interessante? Das pinturas mediúnicas. Como seria legal uma pintura mediúnica, porque é um desenho, ver isto humanizado. Então, a inteligência vai, a partir de algo que existe, humanizar isso, né? Então, o trabalho nosso, né, é estar aí na pesquisa, ir observando os detalhes, mas tem base real, né? Eu até gostaria de falar, né? Por exemplo, tem uma pintura mediúnica sobre o anjo Ismael, o guia espiritual do Brasil. E com base na pintura mediúnica, a gente pediu a inteligência para deixar ele mais humano, para ver como é que ficaria, né? E os resultados são belíssimos, né? Então, poder utilizar isto tanto quanto para cidades espirituais, quanto para os nossos amigos espirituais, nossos guias, né? Ver Platão, como é Maria de Nazaré, como é Sócrates, Fenelon, enfim, todos os espíritos que estiveram com Kardec, poder visualizar, eis o que a tecnologia nos permite hoje. E a gente fica muito feliz, assim, eu sou muito entusiasta em ver como pode ser utilizadas as ferramentas para o serviço do bem. Ô, Vanessa, Sim. me dá uma licencinha. Vou fazer uma pergunta para você, Toda. que é muito modesta, mas, assim, na prática, como que a inteligência artificial faz essa transformação no desenho, se é isso que acontece? Na prática é assim, existem mais de 9.000 inteligências artificiais no mundo. Você tem inteligência para áudio, para texto, para imagem, para vídeo, para música, já. Então, você dá um comando, você escreve e dá um comando. Por exemplo, eu coloco aqui, né, eu preciso uma cidade espiritual, né, que tenha essas características. E aí eu coloco a descrição que foi dada pelos espíritos. Então, tem prédios assim, a rua são desta forma, o tamanho deste jeito. Então, eu começo a dar as descrições que a psicografia mediúnica do Chico, outros, né, Ivônia Pereira, enfim, eles relataram. Isso é criado como uma espécie de um texto que chama-se prompt, né? Então, um comando, eu descrevo. Então, a inteligência, a partir deste comando bem descrito pela mediunidade do Chico, do Divaldo, enfim, ela vai gerar 4 imagens. Então, aí cabe a sensibilidade do artista de poder escolher qual está mais próxima à realidade, né? Às vezes, um ajuste de luz, né? Aí já é minha parte, que a gente sempre dá um toque a mais, né? Para deixar mais com melhor qualidade ainda, né?
E a gente faz esse trabalho de escolha. Isso demanda uma pesquisa para encontrar os detalhes, né? Seja, e no caso, por exemplo, aqui, né? Esse Jesus é a descrição que foi dada pelo Publio Lentulus, o Emmanuel, né? Quando ele escreve uma carta ao imperador Tibério descrevendo como era Jesus. Então, a gente descreveu tal qual estão as características na carta, e o resultado foi esse, né? Então, nós podemos ter tanto imagens físicas, né? Mas a inteligência que faz essa série de algoritmos, e ela pode gerar essa qualidade de imagem, que às vezes chama atenção porque tem níveis fotográficos, né, impressionantes. Que maravilha, hein, Vanessa? Nossa, maravilhoso, que trabalho lindo. E o Luiz está podendo compartilhar aqui com a gente. Se você está ouvindo pelo rádio, vale a pena ter acesso aos livros. Depois a gente deixa aqui também os nomes novamente, como você adquirir, porque esse é o progresso das obras espíritas, esse é o tema do nosso programa aqui de hoje. Quem somos nós, trazendo convidados tão especiais, tão maravilhosos, e obras maravilhosas como essa também. Mas esse programa só é possível com a sua participação no Clube Amigos da Boa Nova. Então vamos deixar aqui o convite, se você ainda não é sócio, para você se associar pelo 0800 12 018 38. Fale com os nossos colaboradores, eles vão te passar as informações, quais serão os seus benefícios, que tem vários também, e você ajuda a manter a programação consoladora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar. 0800 12 018 38. Temos também o site é feal.colabore.org, está aí na sua tela para você acessar e também se tornar sócio pelo site, feal.colabore.org. Muito bom, né? Estamos aí levando essas informações pelo rádio, TV, internet, ao planeta todo, pelas nossas redes sociais aqui também. Muito obrigada a você que já contribui com o nosso trabalho, os trabalhos aqui da FEAL, né? Nossa gratidão. Agora, você viu um pouco também essa questão, né, Luiz, da importância, né, o acesso aí do estudo das colônias espirituais, nas aulas, por exemplo, de evangelização infantil, como é que você vê isso? Eu vejo positivo todo tipo de estudo que exista sobre o mundo espiritual, né? Porque, ao final de contas, mesmo sendo crianças, são espíritos, né, e que vieram das cidades espirituais, estão encarnados e precisam os pais dar a orientação para que tenham os valores, né, ético-morais religiosos desde cedo às crianças. E conhecer a realidade do mundo espiritual, né, é importantíssimo, né? Saber como são as cidades. E não somente isso, sabe o que me chama a atenção, Vanessa, é que os meus filhos, isso que eu queria comentar, os meus filhos me falavam assim, meu pai, você precisa, anos atrás, você precisa ver uma série chamada Naruto. Eu falava, Naruto? Mas por quê? Não, tem que ver, é muito espírita. Eu falava assim, essa série japonesa é muito espírita, mas série japonesa de anime espírita, não, é que fala de reencarnação, fala de mediunidade, Naruto vê um mundo espiritual, que não sei o que desencarna. E eu falei, mas será possível? Eu fui observar, e realmente traz muitos conteúdos, né? Então eu fiquei pensando, se as crianças, depois que saem da evangelização, vão e assistem estes animes que trazem muito conteúdo, né? Às vezes, dentro das nossas casas, nós não falamos tanto quanto. Então, eu penso que sim, né? As cidades espirituais devem ser faladas, porque toda criança hoje, por exemplo, assiste Harry Potter, ou assistiu, né? E o que é Harry Potter? É um menino que se desdobra e vai a uma cidade espiritual, que é Hogwarts, que está sobre a Inglaterra, né? Então, onde tem a cidade onde aprendem as crianças, né? Tem aulas, né? Para fazer magia. Então, a realidade, entre aspas, da ficção, chega já nas nossas crianças, e nós sim devemos dar essas orientações, né? Porque, ao final de contas, né, o objetivo da doutrina espírita é esse, né? Consolar corações, né? E iluminar consciências. Luiz, podemos fazer uma pergunta assim para você. Dá para a gente saber para qual colônia espiritual nós iremos quando a gente desencarnar? Bom, eu que estou aqui sobre o Rio de Janeiro, eu espero isso para nosso lar, né? Mas acho que vou passar pelo umbral um pouquinho a tempo. Olha,
embora que a gente está em cidades diferentes, né? Existem todas as cidades têm suas colônias, que são as coordenadoras, né? Agora, eu, por exemplo, eu reencarnei no Peru, né? Mas eu sinto que é minha primeira existência que eu tive lá, né? Eu só reencarnei lá para aprender o espanhol, né? Mas meu vínculo está mais para estes lados aqui do Brasil. Agora, quando desencarne, uma coisa que eu percebi ao fazer a pesquisa é que as colônias são muito fraternas entre si. Então, tem espíritos de uma colônia visitando outra, assim como hoje existem na Terra, né? No aeroporto, um vai para outra cidade, espiritualmente também. Então, existe muita confraternização entre as colônias, né? Tem, por exemplo, a moradia, ela encontra-se mais no umbral, avisa quando a Terra está em perigo de guerras, avisa as outras colônias. As colônias espirituais da Europa pedem ajuda das Américas para acolher espíritos que desencarnam, né? Isso está descrito, por exemplo, no livro No Solar. No livro Violetas na Janela, se vê espíritos, na época de Natal, espíritos das colônias de Itália chegando no Brasil para confraternizar com as colônias aqui de São Paulo, de Minas. É muito interessante ver como no mundo espiritual um convívio muito, muito positivo, né? Então, as barreiras geográficas, geopolíticas da Terra se eliminam, né? A fraternidade vive mais. Estamos falando, claro, das colônias de nível médio para cima, né? Muito bom, Luiz. Luiz, conta um pouquinho para o nosso ouvinte quais são os seus desafios também, os seus desafios profissionais, como escritor atualmente, o que você encontra, como você faz para superar os seus desafios? Bom, primeiro, nesse caso, com estes livros, nós chegamos aos 100 títulos publicados, e nosso desafio agora é transformar em outros idiomas. O Cidades Espirituais já está em cinco línguas, inglês, italiano, francês, espanhol e português. Nossa ideia é levar para além do Brasil. Existe uma carência muito forte lá fora. Só para você ter ideia, Vanessa, estou sendo convidado, pelo fato de falar espanhol, né, a canais de YouTube, que tem mais de 1,5 milhão de seguidores no Chile, na Colômbia, para falar de espiritismo, né? Há uma carência, uma necessidade grande de pessoas na América Latina, né, voltadas ao desejo de conhecer mais as obras, né, tanto de Kardec, do Chico Xavier, né? Chico Xavier começou a ser conhecido agora na América Latina, agora por conta do filme No Solar 1 e 2, né? Então, há uma grande procura por conhecimento espírita, né? Me surpreende também muito a Itália, né? O público italiano, voltando-se à espiritualidade, e isso daquilo que a gente conhece. Então, o desafio é levar as informações daqui para outros países e também a área audiovisual, que é uma coisa que eu gosto muito, porque tem pessoas que, às vezes, mesmo o livro sendo mais magrinho, cheio de cores, as pessoas ainda preferem um vídeo, né, ou um audiolivro, enfim. Então vamos transformar nosso material para que seja atingir a outros públicos também, né? Luiz, a gente já está quase terminando. Senhora Vanderly, a gente tem 1 minutinho. O que a senhora fala para o Luiz? Eu quero perguntar ao Luiz, que ele deixa aqui para nós, como adquirir seus livros, onde estão, como conhecer todo esse material tão interessante. Ok. Bom, nós temos um canal na internet chamado kitevangelio.com, onde estão todas nossas obras, né? Também se encontram na Amazon, na Hotmart. Estamos colocando todo o material à disposição, né? E estaremos, na medida do possível, juntos, né, com os amigos da Rádio Boa Nova, né, nos eventos que seja possível, também para divulgar, né, o trabalho e ajudar também a casa. Você vai estar em Sorocaba também? Isso, Sorocaba, estamos lá. Então, olha, quem quiser encontrar e ganhar até um autógrafo e ter o livro em primeira mão, né, das cidades espirituais e os amigos espirituais, então, e trocar ideias, né, que é muito, muito gostoso dar um abraço, né, que a pandemia nos deixou em casa, agora estamos frente a frente e trocar muitas vibrações. Isso é tão positivo e tão bom para os nossos corações, e transformar essa luz que a doutrina espírita nos dá é ótimo.
Então, dia 9 de novembro tem o Encontro de Sorocaba. Na nossa programação da FEAL você vai ficar sabendo mais sobre esse evento. E o Luiz Rivas vai estar por lá, né, neste evento. Vai lá para conhecer, adquirir sua obra e dar um abraço, como ele pediu. Tirar uma selfie também, né? Obrigada por ter participado aqui no nosso programa, Luiz. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso para você. Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Até. Obrigada ao Henrique, a Thaís aqui na produção, ao Jefferson aí na Geração Rádio e TV e a todos da nossa equipe da FEAL. Estaremos de volta no próximo Quem Somos Nós, Sra. Vanderly. Isso mesmo, e parabéns pelo seu trabalho tão inédito, da forma como você tem nos apresentado. Continue diferente. Você acompanhou Quem Somos Nós?